A gente tá no meio da grande saga de José, sabe? O sonhador, vendido pelos irmãos, a tensão tá no ar, o futuro de uma nação inteira tá em jogo e, de repente, a história para. A câmera vira e a gente é jogado, assim, sem aviso, num drama familiar sombrio, desconfortável. Por quê? Qual o sentido dessa interrupção tão chocante na narrativa? Essa é a pergunta que fica ecoando, né? Gênesis 38 parece um erro de percurso, um desvio meio escandaloso que não combina com a história de José. Mas e se esse desvio for, na verdade, o próprio caminho? E se é justamente nessa história de fratura moral que a gente encontra uma verdade mais profunda sobre quem Deus é e como ele age? Os temas chegam com tudo, sem rodeios, não tem filtro. É traição, é desespero, é abuso de poder e uma religiosidade de fachada que simplesmente desmorona. É uma daquelas histórias que faz a gente querer desviar o olhar, porque talvez ela se pareça um pouco demais com os cantos escuros do nosso mundo e de nós mesmos. E aqui está a chave de tudo. Esse capítulo não é um acidente, é uma obra-prima de teologia disfarçada de escândalo. Pensa numa grande tapeçaria da redenção. Deus, o mestre tecelão, está usando até os fios mais escuros e retorcidos do fracasso humano para compor a beleza do seu plano. A promessa não depende da nossa perfeição, ela depende da persistência dele. No coração desse palco sombrio, duas figuras se destacam. As ações delas, os silêncios e a colisão, que é inevitável, tudo isso tece o drama que vai definir uma linhagem para sempre. Vamos conhecer Judá e Tamar. Olha só que contraste impressionante. De um lado, Judá. Ele tem a voz, a autoridade, a posição. Ele age com a arrogância de quem tem o poder e com a velocidade da hipocrisia. Do outro lado, Tamar. Ela só tem o silêncio, o peso da injustiça e uma determinação que foi forjada na dor. É o poder contra a perseverança. Judá é o patriarca, o líder, um dos 12 filhos de Israel. Dele se esperava a conduta da aliança, a promessa de Deus a Abraão. Ele deveria ser o guardião da justiça na família. Mas o que a gente vê? Um homem que usa sua autoridade para encobrir a própria negligência. Um líder cego para a própria falha. O erro dele não é só pessoal, é o fracasso de um sistema inteiro. E Tamar, a viúva. Naquele mundo, uma mulher sem um homem era praticamente invisível, totalmente desprotegida. A ela foi negado o direito mais básico, o de ter uma família, um futuro. A atitude extrema dela não vem da maldade, mas da resiliência, de uma busca desesperada por justiça num mundo que a tinha condenado ao esquecimento. Ela é a própria vulnerabilidade que se recusa a ser destruída. E a tensão só aumenta. Cada cena nos leva a um confronto que a gente sabe que vai acontecer. O palco está montado. O silêncio é pesado. Uma vida está em jogo. O que será que acontece quando a escuridão vier à luz? Tenta imaginar a cena. Tamar, acusada, sendo arrastada para a morte. E em vez de se defender com palavras, ela apresenta 3 objetos. Não são armas, são símbolos de identidade. O selo, que autenticava documentos, o cordão que o prendia, o cajado, a marca pessoal de um líder. Juntos, eles eram como uma assinatura, a identidade inconfundível de Judá, a prova irrefutável. E aí, diante da evidência, a arrogância de Judá se quebra, a máscara cai. Em público, o juiz se torna um réu. E ele pronuncia as palavras que mudam tudo. Escuta a pausa, o peso dessa confissão. Ela é mais justa do que eu. Naquele instante, a verdade vence o poder. E a justiça, mesmo que por um caminho torto, prevalece. Bom, uma história como essa, claro, gerou muito desconforto e debate ao longo dos séculos. Afinal, como é que a gente, tanto tempo depois, encontra Deus no meio de tanto caos moral? Vamos ouvir o que alguns gigantes da fé viram nesse capítulo. Charles Spurgeon, o grande pregador, entendeu isso perfeitamente. A graça de Deus não é um prêmio para quem já é puro. Ela é uma força de resgate que desce nos becos escuros da nossa história, nos nossos fracassos mais vergonhosos e de lá constrói algo novo. A redenção não exige uma limpeza prévia, ela é que produz a limpeza. E Calvino aponta o dedo direto para nossa própria hipocrisia. Ele nos força a perguntar: com que rapidez a gente também pega uma pedra para julgar, ignorando o peso nas nossas próprias mãos? O zelo moral de Judá era seletivo, era conveniente. E o texto expõe isso como um aviso muito sério contra toda forma de justiça própria. Agora, vamos ao coração dessa história. Porque no meio desses escombros de reputação e moralidade,
Deus estava lapidando um diamante bruto. Ele estava revelando a natureza surpreendente da sua graça, escondida bem ali, no centro da vergonha. E a história tem camadas ainda mais profundas, olha só. Os objetos eram sim uma prova legal, tipo uma carteira de identidade da época. O disfarce dela, o texto usa uma palavra hebraica ligada a rituais pagãos, uma ironia cortante. E pasmem, alguns líderes na antiguidade acharam esse capítulo tão indigno que questionaram se ele deveria estar na Bíblia. Mas aí vem o ponto final. Aquele que muda tudo. O nome de Tamar, a mulher no centro do escândalo, é eternizado na genealogia do Messias, Jesus Cristo. Então, o que é justiça aos olhos de Deus? Esse texto sugere que não é uma perfeição moral impecável. Tamar é chamada de justa porque o ato dela, mesmo sendo moralmente ambíguo, foi um clamor desesperado por aquilo que é certo, contra um sistema que a esmagava. Ela lutou pela promessa enquanto Judá, que era o guardião da promessa, a negligenciava. A grande verdade teológica que surge das cinzas dessa história é essa. O plano de Deus é como um rio poderoso. Ele não é desviado pelos obstáculos da nossa rebelião ou da nossa falha. Pelo contrário, ele contorna, ele atravessa e continua seu curso firme em direção ao oceano da redenção, escrevendo a sua história com as nossas linhas tortas. E tudo isso nos leva a uma verdade final. Uma verdade que é, ao mesmo tempo, desconfortável e a coisa mais libertadora que a gente pode ouvir. É o ponto culminante de todo esse drama. É isso. A graça não é uma recompensa pela nossa retidão. É a cirurgia que nos torna retos. Deus não fica de longe esperando que a gente se arrume. Ele entra na sala de cirurgia da nossa vida bagunçada, no meio do escândalo e da vergonha, e com as mãos firmes de um Salvador, começa a operar a redenção. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a linhagem do Salvador pode nascer de uma história tão quebrada, onde mais ele poderia estar trabalhando? Como uma semente que brota no concreto, sabe? Onde, nas nossas vidas, na nossa sociedade, naqueles capítulos que a gente preferia pular, a graça redentora de Deus pode estar surgindo exatamente onde a gente menos espera?